Olá pessoal, hoje nós vamos continuar na nossa leitura diária de 2 capítulos que todo dia nós estamos lendo da Bíblia, né? E ao final da leitura da Bíblia nós vamos lá e eu faço esse comentário. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 e 12 de Romanos, dando sequência à nossa leitura diária. Antes de mais nada, se você não é inscrito, vai lá no canal, se inscreve, marca lá o sininho, é importante marcar o sininho. E como nós estamos seguindo nessa sequência de todo dia publicar o vídeo do comentário da nossa leitura diária, da nossa devocional, quando você marca o sininho, você vai receber essa notificação. Em qualquer plataforma que nós colocarmos lá e publicarmos o vídeo ou o áudio, né? E no final você bota lá o seu comentário. Eu pretendo, assim que for possível, ao encerramento de cada livro da Bíblia, pegar os comentários das pessoas, as dúvidas que tiverem todas... Desculpa, as dúvidas que estiverem todas comentadas lá, ou alguma observação, e fazer um vídeo só sobre esse resumo geral daquele livro e daquela etapa, né? Então nós já vencemos a etapa de Atos, em que nós lemos 2 capítulos por dia, e agora nós estamos na sequência de Romanos. Romanos 11 e 12, vamos lá. Eu digo a você com toda sinceridade do meu coração que Romanos é um livro que, para explicar, tem sido um desafio. Agora, em Romanos 11, nós vamos ver Paulo focando sobre a questão dos judeus, do tropeço dos judeus em relação à fé. A salvação é pela fé, nós vimos isso nos capítulos anteriores. No capítulo 10 de Romanos, inclusive, Paulo é enfático. Ele fala, a salvação é pela fé e não pelas obras, que as suas obras não vão produzir a justiça de Deus. Então ele fala, se confessares com a sua boca que Jesus é o Senhor, e em seu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso não é obra humana, obra de homem, mas é obra de Deus. É algo absolutamente celeste. Nós já falamos sobre isso, que tudo que acontece no céu, ele é absoluto. A terra é só um reflexo disso. Tanto é que você vai observar que quando os escritores da Bíblia, Jesus, começando em Jesus, e Paulo faz muito isso, porque ele fala em nome de Jesus, através do Espírito Santo, ele cita os textos bíblicos e os acontecimentos diários como coisas espirituais, né? Quando a palavra de Deus vem para Abraão dizendo, eu te farei uma grande nação, isso é tão espírito, essa palavra para um homem, para um indivíduo, ela tem um reflexo enorme sobre toda a terra. Então as coisas, os acontecimentos celestiais, quando Deus abre a sua boca no céu, isso tem um impacto forte sobre a terra. Então as referências, aí é o inverso, não é o que nós vemos que tem efeito, é o que Deus faz que tem efeito sobre o que nós vemos. Então a terra, ela é reflexo do que acontece no céu. Então é por isso que a salvação é pela fé, porque toda a obra de Deus já está realizada, né? Hebreus fala isso, toda a obra de Deus está realizada. E o que acontece na Terra é que nós estamos passando por esse tempo no nosso dia a dia. Por isso que nós temos que crer em Jesus, porque Ele já realizou essa obra, e essa obra está feita, e não depende mais nada de mim. Não há nada mais que eu possa fazer para fazer essa obra ser realizada. Eu só tenho que refletir ela no meu dia a dia na Terra. Vocês estão entendendo que a Terra é um reflexo do céu? O céu, ele é absoluto. É onde Deus habita, isso é absoluto, isso não tem como mudar. Então, as ações de Deus no céu refletem na terra. Então, a obra de Deus de salvação do homem já está totalmente realizada em Cristo, que é o próprio Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, como ele executaria uma obra vencendo o pecado? O homem está debaixo do pecado. Então, Jesus realizou toda a obra. Por isso, se confessares com a sua boca que Jesus é o Senhor, e em seu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, venceu a morte, e assim venceu o pecado, o salário do pecado é a morte, serás salvo. Aí ele fala sobre Israel. Israel tropeçou nisso. Israel não conseguiu entender isso. Ele achava que, como ele recebeu as leis, os patriarcas e tudo mais tal, ele se orgulhava disso e achava que no comportamento diário dele, seguindo a lei, obedecendo as leis, eles poderiam ser salvos. Tropeçaram na pedra de tropeço, também está lá no que nós lemos ontem. E aí o que Paulo fala? Olha, eles ficaram pelo caminho, e por causa disso os gentios foram enxertados. Aí ele usa uma figura de linguagem na oliveira. Você sendo, aí falando dos gentios, né, que não receberam nada disso, estão separados. Aí usa a figura de linguagem, eles são uma árvore, uma oliveira brava, ou seja, uma oliveira que não dá fruto. Eu peguei essa oliveira que não dá fruto, Deus fez isso, e enxertou na oliveira
em vista do descrédito deles, e vocês passaram a dar frutos, não se arroguem disso, achando que vocês agora é que são o povo de Deus. O povo de Deus é aquele que está na oliveira, que está firme em Jesus. E essa oliveira é um símbolo interessante, porque ele é um símbolo que remete ao Espírito Santo. É aquele que manifesta Cristo na nossa vida. É aquele que dá a palavra, né? Que manda a palavra que nos revive. É o Espírito Santo que fala sempre de Jesus. Então você entra na oliveira, você passa a dar fruto. Não se orgulhe como se esse fruto fosse seu e não da raiz da oliveira, vem de Jesus. E ele fala, foi assim que eles tropeçaram. Acharam que eles eram o centro da salvação e não Jesus. E eles não olharam para Jesus. Aí ele fala assim, mas da mesma forma que você foi enxertado nessa oliveira, você dá fruto. Quanto mais eles, quando voltarem para essa oliveira, eles vão dar muito mais fruto, sendo glória para o mundo, né? Aí Paulo ele entra num estado de exultação, porque ele fala assim, olha como que Deus é maravilhoso. Olha como é que Deus é tremendo. Ele é muito mais profundo do que nós podemos pensar. Ele encerrou todo mundo na queda para que todos fossem salvos através de Jesus. Então, através de Jesus, através da queda de Israel que ele enxertou os gentios. E através da graça dada a Deus aos gentios que ele levou Israel de volta a ser salvo. Então, o que Paulo fala? A mente de Deus é muito além de tudo isso. Até mesmo quando você olha para as coisas e vê as coisas que aparentemente estão em queda ou se desfazendo, Deus transforma isso tudo em glória. Vocês entendem por isso que Paulo exultou? Ele fala, Deus nunca, jamais vai perder o controle de nada. Sempre vai ter o controle. Quão profundas são as suas riquezas e a sua sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa ensinar? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo diz, repetindo o que ele falou lá, todas as coisas estão completamente estáveis e garantidas na mão de Deus. Nada pode mudar isso. O que Deus planejou, o que Deus fez, o que Deus predestinou, isso é fato. Que Deus vai, através de Jesus, salvar o homem que crê nele. Esse é o caminho de salvação de Deus. Aí o que acontece? Ele chega no capítulo 12, ele começa a falar sobre agora as questões práticas desse reflexo na minha vida. Aí ele fala assim, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos, ou seja, passou a ser na terra, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você crê que a obra de Deus é completa no céu e ela é fatal, ou seja, o que é fatal? É que ela, de fato, ela tem efeito sobre toda a terra, sobre todo o tempo, sobre todo o universo. E isso, de um jeito ou de outro, se revela, seja agora, seja daqui a pouco, seja no futuro, mas é um fato já consolidado. Quando você apresenta o teu corpo na carne, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vivendo com essa fé de que toda obra foi feita por Deus e já está consolidada, você vai viver segundo isso. Aí ele fala, porque você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se os teus comportamentos no corpo foram reflexo do que você acredita. Aí ele começa a citar. Olha só o que ele fala. Primeiro, você na terra foi chamado para um propósito de Deus, um ministério. Você recebeu o ministério de Deus para fazer alguma coisa. Ele fala, não pense que você pode ser diferente disso. Não pense que as circunstâncias da vida possam te incentivar a pensar a mais do que aquilo que Deus lhe chamou. Se você foi profeta, profeta. Se você é mestre, mestre. Se você foi chamado para dar e contribuir, contribua. Não queira mudar o que Deus te chamou. Porque agora a obra é de Deus e Deus te chamou naquilo. Faça aquilo. Não queira achar que você pode ser mais ou menos. Porque a obra de Deus está realizada e Ele te chamou como reflexo e ministro disso. E depois ele começa a falar sobre as coisas práticas da vida. Como a tua fé em que Jesus é salvação e que a glória de Deus cedo ou tarde vai estar sendo manifestada na sua vida, porque é Jesus que vai fazer isso, impacta no teu dia a dia. Porque ele fala assim, você não precisa mais... vou pegar aqui o texto para ficar mais fácil. O amor que você tem que ser um amor sem fingimento. Um amor puro, né? Aborreça o mal. Não devolve o mal com o mal, mas dá o mal com o bem. Aí você fala assim, poxa, mas muitas vezes eu sou injustiçado, eu sou
tratado como bobo, como idiota. Mas se você acredita que a salvação de Deus certamente vem e virá, aquilo é momentâneo. E você não vai abrir mão de continuar retribuindo o mal com o bem. Você não vai abrir mão de continuar oferecendo o teu amor sem fingimento. Você vai continuar tendo a esperança de que Deus vai trazer a redenção certamente. E aí Paulo cita coisas práticas, né? Coisas bem práticas. Ele fala sobre, olha, você não queira cobiçar, você não queira fazer coisas, se alguém te atribular, você não se perturbe com isso. Continue, não desanime, siga a sua vida sem se perturbar com as circunstâncias diárias. Isso remete muito a Jesus, né? Quando fala, se alguém te dar um tapa no rosto, oferece outra face. Se alguém te levar a capa, deixa tudo com ele. Por quê? Porque a tua esperança não está no momento. A tua esperança está na certeza de que Deus vai fazer as coisas mudarem. Isso é a única forma de realizar e de ser prático na condução do Evangelho de Deus. É ter esperança de que Jesus certamente vem e virá, trazendo todas as coisas à sua mão e ao seu reinado. Com isso, você não se perturba com as circunstâncias da vida. Com isso, você não vai querer mais nada além daquilo a qual você foi chamado. Porque a vida, afinal de contas, muitas vezes nós somos incentivados a cobiçar coisas porque nós achamos que a nossa glória é em cima daquelas coisas. Mas se a nossa glória já está definida na nossa fé, nós não corremos atrás enlouquecidamente de nada. Nós só fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não nos defendemos. Nós não precisamos nos defender em circunstâncias adversas, porque nós sabemos que Deus certamente já estabeleceu a graça dele sobre a nossa vida. Eu espero que Deus possa acrescentar essa palavra, trazer mais entendimento sobre isso, e Jesus abençoe.